Fala galerinha da primeira e da terceira série, tranquilinho? Hoje, pessoal, nós vamos na verdade para a nossa quarta aula, tá? Sobre a respiração celular, beleza? E hoje nós vamos falar sobre a questão da fermentação lática e a fermentação alcoólica. Então eu quero que vocês se concentrem exatamente sobre essa diferença. Então vamos lá para poder revisar, né? Falamos sobre a glicólise, falamos sobre o ciclo de Krebs, falamos sobre a cadeia respiratória. E agora nós vamos encerrar com a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Então eu quero que vocês acompanhem aí direitinho, tá, pessoal? Para ninguém se perder. Vamos lá? Soltando então a imagenzinha aí. Acompanhe então, pessoal, comigo. Primeiramente, galerinha, nós temos aqui, ó, tá, a fermentação, tá? A fermentação lática. Então eu quero que vocês acompanhem aqui a questão da fermentação lática. Primeiro, pessoal, nós temos aqui, no caso, a quebra da glicose. Repara bem, nós temos aqui três, tá, moléculas, tá? Mais três moléculas, 6 moléculas no total de glicose, tá? Com 6 moléculas de carbono. Esse carbono, pessoal, ele é quebrado, tá? Então você tem a quebra aqui, que é o processo normal da glicólise. Então você tem essa quebra, beleza? E quando você tem essa quebra, você libera ATP nesse processo, tá? Lembra que eu falei para vocês? Então, descarbonização, você tem liberação de energia, tá? Então, ocorrendo essa descarbonização. Então, libera 2 ATPs e 2 NADH, tá? Então, acontecendo essa quebra. Depois, então, pessoal, eu vou ter 3 carbonos de ácido pirúvico, ou piruvato. Então, eu vou manter aqui 3, tá, carbonos de ácido pirúvico. Com esse ácido pirúvico, eu vou ter o quê? Na verdade, eu vou ter a 2 NADH, né, que vai formar 2 NAD, tá, que eu vou utilizar esse ATP para o processo de energia, e forma um ácido lático, acidose lática, tá? Nesse caso, pessoal, um ponto importante é que isso não depende do oxigênio, ou seja, não tem dependência do oxigênio o ácido lático. Então você pode perceber que quando você tem essa formação, tá, você forma um ácido lático, tá, na quebra específica de energia. Um ponto importante, galerinha, é que é o seguinte, é que onde ocorre esse ácido lático? Por exemplo, a formação do iogurte, tá? Você tem a formação do ácido lático. Na formação, por exemplo, dos derivados, né, do leite, você tem a formação através do ácido lático. E também lá nos músculos, tá, do nosso corpo, temos também a formação do ácido lático. Tranquilinho? Muito bem. Outro processo de fermentação, pessoal, que nós temos também, é a fermentação alcoólica, tá? Repara bem, se na fermentação lática você não tinha dependência aqui do oxigênio para realizar esse processo, na fermentação alcoólica, sim, você vai ter, né? Então, nesse caso, ó, o que vai acontecer, pessoal? Da mesma maneira, eu tenho aqui, ó, 6 carbonos, tá? Na glicose, na formação da glicose. Eu vou quebrar, tá? Então, faço essa quebra aqui. E eu tenho aqui os 2 ATPs que eu utilizo como o quê? Como reserva de energia, ou seja, gasto energético, né? Então faço essa quebra aqui. Beleza, quebrei, tá? Então o que eu quebrei, o que vai acontecer? Eu vou ter liberação também de ATP e aí vou ter a formação de 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, tá? Então vou ter 2 ácidos pirúvicos aqui formados. Beleza? O que vai acontecer nesses dois aqui? Eu vou ter, por exemplo, esses 2 ácidos pirúvicos de cada um desse lado com sequências específicas de cada um. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter o que? A descarbonização, tá? Que vou sair, por exemplo, 2 moléculas aqui de CO2. Então ocorre essa saída de CO2, por quê? Porque eu tenho utilização do oxigênio aqui nesse processo e ocorre a saída de CO2. E no processo final eu vou ter o que? A formação de etanol. Então ocorre a formação final de etanol. Beleza, pessoal? Então, galera, esse processo aqui ocorre o que? Da fermentação alcoólica, tá? Ah, professor, todos esses processos aqui você vai ter a formação, por exemplo, de cerveja, vinho, tá? Ocorre através desse processo da fermentação alcoólica. Tranquilinho, pessoal? Pois bem, o que vocês têm que entender é o seguinte, que na fermentação, tá? Na fermentação alcoólica, o que acontece na fermentação alcoólica? Na fermentação alcoólica eu tenho uma glicose que vai formar 2 etanol, mais 2 CO2 e mais 2 ATP, tá? Então eu tenho na fermentação alcoólica. Na fermentação lática eu tenho a glicose, que vai formar 2 ácidos láticos
e mais 2 ATP, tá? Então você tem essa diferença aí nos dois no processo final. Tranquilinho? Tranquilinho, pessoal? Pois bem, então espero que tenha ficado bem claro para vocês aí, tá? A questão da fermentação lática e a fermentação alcoólica. Galerinha, muito atento aí com vocês, tá? Temos um exercício lá no final que eu quero que vocês realizem. No final de cada capítulo, tanto da primeira como da terceira série, quero que vocês realizem aí o exercício. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.